Irmãos, vamos à palavra do Senhor. Eu quero aqui pedir uma ajuda, um auxílio. Tem um nosso irmão aqui, um jovem, não sei o nome dele ainda. Se alguém pudesse servir o irmão com o sermão ilustrado, o jovem aqui que está com o Senhor, tá? Desculpa, não sei o nome ainda, mas ajudem ele, dando aí, por gentileza, o acolhimento, dando ali para ele um esboço. Esse esboço, pai, é que no meio do sermão o seu filho receberá um desenho, e aí, caso ele queira fazer e acompanhar a mensagem conosco, é um trabalho da igreja, tá ok? Deus abençoe. Meus irmãos, vamos a... Opa! Sim? Ah, perfeito, bem-vindos. Deus abençoe. Ah, ok, Deus abençoe. Ok, bem-vindos. Muito bom, legal demais. Deus abençoe. Queridos, vamos à palavra do Senhor em Efésios capítulo 4. Abra sua Bíblia, por gentileza. Efésios capítulo 4, texto bíblico, a palavra do Senhor ao nosso coração, dando assim andamento à nossa mensagem, aqui fazendo a exposição da carta de Paulo aos Efésios, e hoje nós chegamos aqui no capítulo de número 4. E meus amados, o texto ele poderia ser trabalhado do verso 1 ao verso de número 16, mas eu quero hoje aqui com calma, com paciência, trabalhar apenas do verso 1 ao verso 6 e seguiremos no próximo domingo com o restante da sessão. Então, se concentre hoje comigo em Efésios capítulo 4, do verso 1 ao verso de número 6. E vamos à palavra do Senhor. Assim nos diz o texto bíblico. Por isso eu, o prisioneiro no Senhor, peço que vocês vivam de maneira digna da vocação a que foram chamados, com toda a humildade e mansidão, com longanimidade, suportando uns aos outros em amor, fazendo tudo para preservar a unidade do Espírito no vínculo da paz. Há somente um corpo e um só Espírito, como também é uma só a esperança para a qual vocês foram chamados. Há um só Senhor, uma só fé, um só batismo, um só Deus e Pai de todos, o qual é sobre todos, age por meio de todos e está no meio de todos. Amém. Meus amados irmãos, nós estamos vivendo o clima da Copa do Mundo. Certamente, no seu local de estudo, de trabalho, família, até mesmo na igreja, vira e mexe, falamos sobre alguma seleção que está nos marcando com a sua atividade, com a sua performance. E quando nós pensamos na Copa do Mundo e todo esse movimento que nós estamos vivendo como mundo, nós observamos que cada seleção tem o seu uniforme, o seu escudo, o seu brasão, cada seleção tem o seu jogador, cada seleção possui ali uma característica, mas independentemente dessas variáveis aqui apontadas, toda seleção tem algo em comum: a unidade. Sem a unidade, na hora em que o juiz apitar e a bola ali rolar, com certeza o massacre é certo. Um time desorganizado não ganha jogo. Um time que não é unido não ganha jogo também. Um time que não está disposto a se sacrificar, uma seleção que não esteja disposta a se sacrificar, se desenvolver, se doar e trabalhar uns pelos outros nesse esporte coletivo chamado futebol. Meus irmãos, nós não podemos esperar grandes resultados. Há quem diga que o Brasil vai chegar longe, eu não sei, né? Vamos ver até quando. Mas o fato é, a unidade, ela precisa ser uma marca de cada seleção. E quando nós pensamos na unidade das seleções e fazemos uma ponte com a unidade da igreja, nós observamos o mesmo princípio no sentido do trabalho coletivo, no sentido de estar um ao lado do outro, no sentido de todos vestirem a mesma camisa e trabalharem em prol de um objetivo que é o nome de Jesus. Feito, irmãos, essa conexão, nós observamos que Cristo, ele já reuniu a sua seleção. A seleção de Cristo não é a seleção do Brasil, não é a seleção do Catar, não é a seleção dos Estados Unidos, da França, não. A seleção de Cristo se chama igreja.
E é por isso que, para nós, o tema igreja, ele é valioso, ele é caro, porque essa seleção, ela não foi montada a partir dos critérios pessoais do Carlo Ancelotti, não. Essa seleção, ela não foi montada com jogadores capengas, que não estão durando nada no campo, não. Essa seleção, ela foi configurada, montada, selecionada a partir do sangue de Cristo, que pegou o pecador, o lavou, o remiu, o transformou e o uniu a um grande rebanho chamado igreja, para que juntos joguemos juntos. Meus amados, a seleção de Cristo é uma seleção incomparável. É uma seleção no qual o Senhor, para uni-la, formá-la, desenvolvê-la, Ele teve que dar a sua vida para que eu e você pudéssemos estar aqui. E é muito importante quando nós linkamos a ideia da Copa do Mundo e de Cristo, porque muitas pessoas se dizem de Cristo, mas não vestem a camisa da seleção de Cristo. E isso é muito duvidoso. E o texto de hoje, no qual nós acabamos de ler, Efésios capítulo 4, do verso 1 ao verso de número 6, nos fala sobre a unidade da igreja e o trabalho em prol da igreja. E em um momento, aqui nós sabemos que Paulo, ao escrever a carta, ele estava preso, ele estava num momento difícil, adverso, mas após contar a história do evangelho, do capítulo 1 ao capítulo 3 já apresentado, Paulo falando do plano da salvação no capítulo 1, Paulo falando no capítulo 2 da onde o Senhor nos tirou e para onde Ele nos colocou, isto é, Ele nos tirou do império das trevas, pela graça fomos salvos, agora somos uma obra de Deus e estamos unidos à igreja. Ele conta então o progresso da salvação, a história da redenção. E agora, irmãos, não é apenas o que muitos do nosso tempo também acham hoje. Ok, pastor, eu entendi que Deus criou todas as coisas, que Ele planejou a igreja, que Ele enviou o seu Filho ao mundo para morrer em prol da igreja, e agora eu cruzo meu braço, deito no sofá e acabou. Não. Do capítulo 4 agora ao capítulo 6, nós vamos observar que Paulo, ele dá uma ordem direta, ele dá um chamado direto aos redimidos. Esses que foram redimidos e unidos à seleção de Cristo, esses precisam demonstrar responsabilidade ao longo da sua vida. E esse contexto é muito precioso, meus amados irmãos, porque diante de Cristo, jogar na seleção de Cristo, ser comandado por Cristo, requer entender que nós fomos chamados com uma responsabilidade. Portanto, a unidade do povo de Deus, ela é desenvolvida, ela é trabalhada a partir do momento em que cada membro, que cada jogador desta seleção se envolve no trabalho do Senhor. E é por isso que hoje nós vamos refletir no tema Vivendo a Unidade da Igreja em Amor. Como seleção de Cristo, a maior seleção, a seleção que foi projetada, a seleção que teve um alto preço para que ela estivesse aqui, hoje nós vamos pensar sobre isso. Como viver em unidade na Igreja do Senhor. Isso é um tema para nós também muito valioso. E aqui eu quero deixar ao coração da igreja 2 sessões. A primeira sessão, nós devemos viver a unidade da igreja em amor, ponto 1, de modo digno. Eu quero trazer ao seu coração, à sua mente, um tom de responsabilidade. Do verso 1 ao verso 6, nós encontramos a primeira coisa que Paulo fala aqui, a responsabilidade de cada crente. O hino que nós acabamos de cantar fala: há trabalho certo para ti, cristão. Esse hino nos fala da responsabilidade daquele que foi redimido. Então, do verso de número 1 ao verso de número 3, nós observamos o apóstolo Paulo dizendo: por isso eu, acompanhe na sua Bíblia ou na projeção, o prisioneiro no Senhor, peço que vocês vivam de maneira digna da vocação em que foram chamados. Meus amados, a salvação, ela não requer descanso no sentido de que fui salvo e agora está tudo certo, eu não preciso fazer mais nada.
Muito pelo contrário. A salvação, ela aumenta ainda mais a sua responsabilidade diante do Criador. E é isso que Paulo está falando aqui com a igreja. Por quê, pastor? Porque a igreja, escrito Paulino ao coração de Éfeso do seu tempo, ele disse, vocês devem viver essa vocação com humildade e mansidão. Vocês devem viver com longanimidade. Vocês devem viver suportando uns aos outros e fazendo de tudo para preservar a unidade do Espírito no vínculo da paz. Observe que há uma grande responsabilidade para aqueles que estão inseridos no corpo de Cristo na seleção do Senhor. Sim, irmãos. O texto nos fala de algo muito profundo no qual Paulo, ele não está elencando, chamando à memória do povo o seu modelo de serviço, mas ele está trazendo aqui a imagem do próprio Senhor Jesus, que foi humilde no seu falar, manso no seu tratar, paciente nas suas relações. Ele também foi suporte para aqueles que estavam desvalidos, desacreditados, precisando de um apoio. E Jesus, de fato, ele fez de tudo ao ponto de entregar a sua própria vida. Amados, quando nós entendemos esse texto sobre o que é viver de modo digno, nós entendemos que, da mesma forma que Cristo, diante do seu ministério terreno, ele imprimiu as suas marcas, humildade, mansidão, longanimidade, a marca do suporte um ao outro, ser firme ao irmão. Amados, nós também devemos fazer a mesma coisa. Uma igreja que não zela pelos pilares da humildade é uma igreja arrogante. Uma igreja que não vive com mansidão é uma igreja afoita para se afogar. Uma igreja que não sabe deixar de lado os seus ideais pessoais, domésticos, culturais, para suportar o outro e ter paciência, é uma igreja que vai viver em rivalidades. O contexto da passagem, vamos resgatar isso na nossa memória, nos fala de um grupo que estava sendo adicionado, inserido na vida da igreja. Lembra aí? Os judeus e os gentios. Esses dois grupos agora, unidos a partir da cruz, sermão já pregado aqui, eles tinham a devida missão de demonstrar de modo visível humildade uns para com os outros, mansidão, longanimidade, firmeza na fé sendo suporte e fazendo de tudo isso para preservar a unidade no espírito, no vínculo da paz. Amados, a primeira sessão requer de nós uma vida digna diante do Senhor e da igreja, com responsabilidade. A igreja, ela foi chamada para se desenvolver com cada crente, e cada crente precisa demonstrar um ato responsável. Humildade, mansidão, longanimidade e suporte uns para com os outros. Amados, em segundo lugar, viver a unidade da igreja em amor requer de nós também foco na unidade. Meus irmãos, esse é um tema muito precioso para nós, porque a igreja de hoje ela está muito contaminada ou perdida quando o assunto é unidade. Às vezes nós temos pensado, ou a igreja de um modo bem geral, mas bem geral mesmo, ela tem pensado em unidade pelas vias de programação, ela tem pensado na unidade pelas vias de entretenimento, ela tem pensado na unidade por meio de quem começou o trabalho lá atrás. E esse não é o foco que a Escritura nos traz aqui. O texto vai nos dizer, do verso 4 ao verso 6, que há somente um corpo e um Espírito. Como também há uma só esperança para a qual vocês foram chamados. E isso é muito importante aqui. A igreja do Senhor, ela foi reunida não para caminhar de acordo com as minhas perspectivas pessoais. Note bem isso. A igreja do Senhor, ela não foi redimida, ela não foi criada para qualquer esperança humana no sentido político, partidário, trabalhista, de entretenimento, de lógica humana, não.
A igreja de Cristo, ela existe, ela é um corpo e está baseada em um espírito para viver conforme a esperança do qual ela foi chamada. Aprendemos com isso que, se a nossa esperança é a vida a partir da cruz, todo mundo será alinhado a partir da cruz. E agora, crianças, que vocês devem desenhar. O pastor hoje pensou no seguinte desenho: pessoas de mãos dadas, demonstrando aqui união. Então, desenhe pessoas de mãos dadas em um círculo. Pessoas de mãos dadas em um círculo. No meio desse círculo, vocês vão desenhar a frente da nossa igreja, a fachada. E no meio da fachada, como nós temos ali, vocês vão colocar a cruz. E o que isso nos ensina a partir do texto bíblico, meus irmãos? Que nós estamos aqui como um corpo, não pode ter mais de um corpo. Se houver mais de alguma coisa aqui, será anomalia, algo estranho, algo que não faz parte da igreja. E nesse sentido, o texto nos diz mais: há um só Senhor, uma só fé, um só batismo, um só Deus e Pai de todos, o qual é sobre todos, age por meio de todos e está em todos. O que nós observamos aqui é o Espírito. Observe a obra da Trindade, guiando esse corpo, por meio de um único Espírito, por meio de uma única esperança. Paulo vai dizer para a igreja: irmãos, observem, há um só Senhor, aquele que morreu, aquele que formou, que desenvolveu a fé no coração da igreja. Há um só batismo também. Portanto, o batismo é aquilo que marca a vida da igreja que disse: sim, Jesus está em mim. E é por isso que eu disse no início, que muitas pessoas estão falando: olha, eu sou de Cristo, mas não vestem a camisa. E essa camisa aqui agora é o batismo. É o compromisso com a mesa. É o assumir a responsabilidade pública. Portanto, queridos, nós temos que olhar para isso. Há um só Senhor, uma só fé, um só batismo e, por último, um Pai, um Deus, Pai de todos, que está sobre todos, que age em todos e está conosco. Amados, aqui o texto nos fala: a Trindade, o Pai, o Filho e o Espírito Santo, trabalhando para que toda a unidade da igreja avance, se desenvolva, e a igreja cresça a partir da cruz de Cristo. Portanto, o texto nos ensina, meus amados irmãos, que nós somos um e nós precisamos preservar a unidade da igreja de modo visível, assim como a Trindade trabalha para preservar e nos dar a vida por meio do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Aqui nós aprendemos, queridos, que a unidade da igreja, ela precisa ser desenvolvida no meio de todos, porque nós vivemos em um corpo, no qual há um Senhor, do qual Ele nos governa em todas as coisas. Pastor, o que esse texto tem a nos ensinar? Eu quero deixar aqui uma aplicação ao coração da vida da igreja. E a aplicação é a seguinte: a unidade do corpo de Cristo. Devemos viver a unidade no corpo de Cristo com responsabilidade. Uma única aplicação. Meus amados irmãos, prestemos atenção aqui, vejamos bem o que o pastor quer deixar ao coração da igreja neste momento. A igreja de Cristo, ela precisa viver a unidade com responsabilidade. Você, servo de Deus, precisa ter responsabilidade diante da sua caminhada cristã. E aqui nós temos dois cenários, e eu quero apresentar esses dois cenários a você. O primeiro cenário é um cenário de confronto, mas é um cenário de consolo também. Vocês vão entender. Como assim, pastor? O que não devemos esperar. Pastor, o que eu não devo esperar? Responsabilidade daqueles que não são de Cristo. Meu querido, o corpo de Cristo, ele irá se desenvolver a partir daqueles que foram chamados. Observe o que Paulo disse no início do texto: vivam de modo digno da vocação em que foram chamados. Portanto, a igreja do Senhor aqui presente,
Não espere cooperação, não espere avanço, não espere envolvimento, não espere qualquer outra coisa, irmãos, de positivo para o corpo, daqueles que não têm responsabilidade com a igreja. Pastor, e o que o senhor está falando sobre responsabilidade? Daqueles que não professaram a fé, daqueles que não se envolvem literalmente, publicamente no primeiro ponto com a igreja, daqueles que apenas flutuam, entram na igreja, saem, mas não têm raiz. Irmãos, estou tentando ser o mais claro aqui possível. Vocês estão acompanhando? Sim? Obrigado. Quem não tem raiz, não espere envolvimento e pontualidade desses. Amados, esses não têm compromisso com o Senhor. Portanto, o meu consolo pastoral para vocês é, meus queridos, nós não podemos criar expectativas. Mas, pastor, aquele irmão não vai. Ele não vai. Não vai porque não foi chamado. Não vai porque não foi tocado. Enquanto o Senhor não operar uma obra de salvação no coração dessa pessoa, essa pessoa ela não vai responder a Cristo. Então, não adianta bater, não adianta isolar, não adianta fazer cara feia. O que nós podemos fazer por essas pessoas é orar. Lembra, sermão domingo passado? Por essa causa, me coloco de joelhos. Quer um bom motivo? Orar pela conversão daqueles que não frequentam a igreja com pontualidade. Não devemos esperar qualquer coisa daqueles que não têm responsabilidade com o corpo do Senhor. Eu quero ilustrar da seguinte maneira. Há um dito popular que diz, né? Amigados na fé? Só que não, né? Só que não, né, dona Glória? Amigados na fé, não sei que fé, mas casado em Cristo não é, não. E existem muitas pessoas que estão vivendo assim com Cristo, sabe? Não assumiram uma postura verdadeira com o Senhor e com a igreja, porque também tem aqueles que acham que assumiram com o Senhor e não precisam da igreja. E há outros que acham que Deus está distante e a igreja também está muito distante. Então ele vive no mundo dele. Então, meu querido, tem muitos vivendo assim, amigado com Deus, convencido de Deus, mas não verdadeiramente convertido ao Senhor. E é por isso que nós não podemos, meus amados, ter esperanças, colocar o nosso coração diante das pessoas que de fato não fazem parte do corpo de Cristo. Assim como num casamento, que eles acham que estão casados, eles vivem um compromisso velado. E quando você menos espera, separei. Separou por quê? Porque eu quis ir embora. Simples assim. E tem muita gente levando a igreja também nesse batido. Eu vou à igreja quando der na telha. Eu sirvo ao Senhor quando eu quero. Eu faço as coisas quando me convém. E é por isso que as crianças hoje desenharam um círculo de pessoas redimidas do Senhor, de mãos dadas. Porque pessoas que vivem um compromisso responsável, pode estar com água, pode ter deslizado, pode estar chovendo granizo, sol de deserto, as pessoas não abandonam. O corpo de Cristo não é qualquer coisa. E é por isso que nós precisamos ter responsabilidade, meus irmãos. Agora, irmãos, o que devemos esperar? O outro lado. Nós devemos esperar responsabilidade, sim, daqueles que estão unidos no corpo do Senhor. Então, a você agora, que está vivendo e buscando viver essa responsabilidade, eu quero dizer o seguinte a você. Você precisa, de um modo pontual, intencional, com muito significado, ser responsável pelas suas ações dentro da igreja. Tenho falado isso com inúmeros irmãos aqui. Olha, a minha boca eu controlo, agora a do outro eu não posso fazer nada. O meu olhar, o Senhor me dá bases para controlar, assim como minha boca, mas o do outro eu não posso fazer nada. Meus queridos, nós temos que, de fato, esta é a palavra, encarnar o modelo de Cristo,
Porque aqui, quando nós vivemos com responsabilidade na comunhão, nós não vivemos à beira ou à margem do pastor, mas nós vivemos à margem de Cristo. O Cristo que foi humilde, o Cristo que foi manso, o Cristo que foi paciente, o Cristo que suportou, o Cristo que se doou, o Cristo que se entregou, o Cristo que fez tudo para com todos. Portanto, as minhas indiferenças, sejam elas econômicas, sejam elas políticas, sejam elas de modo educacional, no tocante à vida na fé, ela precisa ser deixada de lado e ser alinhada a partir da perspectiva da cruz. E é por isso que eu estou falando que ou a igreja é nivelada pela cruz de Cristo, ou nós não teremos responsabilidade com nada. Porque daqui a pouco vai cada um dar o seu parâmetro para as coisas. E é por isso que nós precisamos viver o modelo de Cristo. Mais ainda, nós precisamos olhar para o trabalho da Trindade, um trabalho harmônico, um auxiliando o trabalho do outro, o Pai, o Filho e o Espírito, nos dando a vida, nos dando a salvação, nos dando a igreja. E assim Paulo ele diz, olha só, verso de número 3, fazendo tudo para preservar a unidade no Espírito do vínculo da paz. A ara, Bíblia de muitos aqui, vai dizer esforçando-vos. Há uma ideia de empenho ao máximo. Então, meus amados, nós precisamos olhar para as nossas responsabilidades, nós precisamos observar os nossos caminhos dentro da igreja do Senhor. E pastor, por que devo fazer isso? Eu quero dizer a você o seguinte, as nossas ações afetam todo o corpo. Gravem bem isso. As nossas ações afetam todo o corpo. Queridos, para o bem e para o mal. Sejamos responsáveis com aquilo que iremos fazer dentro do rebanho. E eu quero dar exemplos aqui, vamos ilustrar. Para o bem, quando uma igreja é reconhecida pelo seu temor ao Senhor, quando uma igreja tem compromisso bíblico, quando uma igreja tem compromisso comunitário, quando uma igreja tem o compromisso na pureza, a começar aqui dentro, a igreja cresce, a igreja avança, a igreja prospera, porque está todo mundo caminhando no mesmo caminho, está todo mundo nivelado na cruz e seguindo o passo de Jesus, lutando contra os seus pecados, buscando a paz comunitária e não deixando que os pecados de fato venham interferir na relação, primeiro pessoal, Mateus com Deus e depois Mateus com a igreja. Por isso, meus amados, para o bem, nós podemos observar, por exemplo, bem próximo agora, irmãos. E aqui, como vocês sabem, eu gosto de aplicação direta ao ponto. E hoje eu estou tomando a liberdade de citar aqui essa família. Como não ver o bem, se alegrar com irmãos que viajam 1 hora para estar conosco aqui todo domingo? Gastam tempo, investem em gasolina, preparam a rotina, observe o bem que isso nos gera, nos faz em nós. Ver Fran, Marcos, agora o Marcelo, a Jéssica, entrando pelas portas da igreja e falando, nossa, eles venceram mais um domingo, caminharam mais 1 hora. E para mim, que moro talvez a 15 minutos de carro ou 30 andando, me desperta, nossa, se o meu irmão vem de tão longe, por que tão pouco? Amados, é visível. Eu não estou falando algo aqui para engrandecer as famílias aqui citadas, eu estou falando de um trabalho que a mim, como pastor, me leva a entregar um sermão, pelo menos decente ao coração de quem viaja 1 hora. E por que, irmãos, tão pouco? Moramos tão perto. E por que não vivemos tamanha responsabilidade? E talvez nem eles saibam, né, que eles estejam contribuindo tanto assim para a minha vida. Mas tem o outro lado, irmãos. O lado negativo da coisa também que precisa ser falado. E o lado negativo é a falta de testemunho, talvez as intrigas,
passados que não foram resolvidos. E existe uma coisa muito profunda na vida de toda a igreja, é que às vezes, meus amados irmãos, a igreja não teve problema algum com o que o outro gerou com o outro. Então, o violão brigou com o teclado, eu não tenho nada a ver com isso, mas isso afeta o todo. E é por isso que eu estou falando o seguinte, se o violão não resolver a vida dele com o teclado, eu não posso fazer nada. Porque o problema, no sentido da intriga, não foi gerado por mim. E isso, às vezes, é muito difícil, porque se não for resolvido, o violão vai para o lado dele, o teclado vai para o lado dele, e no final eles não vão tocar juntos. Portanto, o que eu quero dizer é que o mau testemunho, a separação no meio da igreja, fica evidente. Portanto, se há alguma separação, se há algum impedimento, nós devemos recomeçar em Cristo Jesus, meus irmãos. Isso é um ato responsável de quem está zelando pelo corpo, de quem quer ver o avanço do corpo, de quem quer crescer com o corpo. E aqui eu me lembro de uma situação do casamento. Me lembro que uma vez, conversando com meu sogro, ele veio me cobrar uma situação de homem com a filha dele. E eu falei assim para ele, olha, eu não tenho culpa. Eu avisei. Mas a Caris insistiu. E aí o meu sogro virou para mim, olhou para ela e falou assim, problema seu. E eu falei assim, como assim problema meu? É ela que escolheu. Aí ele, olha só, o bem que você tem gerado na sua casa, eu tenho visto. Você tem honrado a minha filha, você tem cuidado dela, tem dado o suporte necessário. Beleza, parabéns, você não está fazendo mais que sua obrigação. Agora, o mal que aconteceu dentro da sua casa é problema seu também. Ou seja, você está numa aliança de casamento público formal diante de Deus e da minha vida, ou você está simplesmente no compromisso quando convém? Irmãos, isso rasgou meu coração. Uau. E a partir daquele dia, eu passei a ter responsabilidade até com os erros da Caris. E também falei, olha, você também precisa se responsabilizar por causa dos meus erros. Porque isso é uma marca de uma aliança, de uma seleção, de um time, de uma igreja que está vivendo uma aliança com Deus e uma aliança com os demais. Ou nós aprendemos os benefícios da responsabilidade e avançamos, ou, meus irmãos, nós seremos penalizados com a nossa falta de responsabilidade. E aqui, meu querido, eu quero chegar ao final dessa aplicação dizendo o seguinte a você. A unidade é uma das marcas da igreja. E é terrível uma igreja que não é reconhecida pela sua unidade. E assim eu quero terminar dizendo o seguinte, Cristo, ele pagou um alto preço para que eu e você estivéssemos aqui nessa igreja. Tenha responsabilidade com o Senhor. Encerro dizendo, a seleção de Cristo, ela não é comandada por mim, muito menos por você, mas ela já tem um comandante que é o próprio Senhor. Esse Senhor, ele está dirigindo as nossas vidas. Esse Senhor tem nos dado responsabilidades. Esse Senhor tem nos aperfeiçoado por meio dos seus santos. Portanto, se você é de Cristo, você tem responsabilidade com a igreja do Senhor. Que Deus te abençoe, que Deus te fortaleça e que o Senhor nos leve ao crescimento da fé. Amém, irmãos? Deus os abençoe.